Imagine uma noite aparentemente tranquila em família que, de repente, se transforma em um pesadelo quando uma verdade chocante vem à tona. Quem diria que por trás do sorriso carinhoso de uma mãe esconderia-se uma armadilha meticulosamente planejada? Foi exatamente isso que descobriu o marido ao flagrar sua própria mãe drogando a esposa com sonífero para roubar o cofre da casa. A ordem foi clara e sem apelação: arrume suas coisas e suma daqui. Você tem 20 minutos. Boa noite, ouvintes queridos. Eu sou André Branco, e você está no canal Segredos Maternos, onde cada história revela o lado mais sombrio das relações familiares. Hoje, trago para vocês um relato que vai deixar você de cabelo em pé. Prepare-se para uma trama de traição, ganância e justiça implacável. Thais Borisovna Tukaeva sempre se considerou uma mulher astuta. Viúva havia 3 anos, ela se mudou para a casa do filho, Romano, e da nora, Svetlana, um casarão de 2 andares na periferia da cidade. No início, tudo parecia perfeito. Ela ajudava nas tarefas domésticas, cozinhava, mantinha ordem. Mas, com o tempo, a presença de Svetlana começou a incomodá-la profundamente. Afinal, a nora era gerente em uma grande empresa, com um salário de cerca de R$ 10.000 por mês, enquanto Romano, à frente de uma pequena equipe de construção, ganhava um pouco mais. Juntos, eles haviam comprado a casa, mobiliado cada canto com esmero e criado um lar aconchegante. Porém, para Thais, só um detalhe importava: Svetlana controlava o dinheiro do filho como se fosse seu. O que mais a irritava era o cofre no quarto do casal, onde Svetlana guardava notas, documentos e joias. Thais já havia insinuado, mais de uma vez, que seria prudente saber onde ficavam os papéis importantes para qualquer emergência. Mas Svetlana sempre respondia com evasivas. Foi então que a sogra decidiu agir às escondidas. Começou com pequenos atos de espionagem, ouvia ligações da nora, espiava mensagens no celular quando o aparelho ficava desprotegido. Assim, descobriu que o casal havia juntado quase R$ 1.000.000 para comprar um apartamento no centro da cidade. Parte do dinheiro estava no banco, parte no cofre. A ideia surgiu como um relâmpago. Thais havia trabalhado como auxiliar de enfermagem em um hospital antes de se aposentar e conhecia bem os efeitos de diversos medicamentos. Guardava consigo um frasco de fenazepam, um sedativo potente que usará após a morte do marido. Por 2 semanas, ela observou os hábitos de Svetlana. A nora sempre jantava em casa e adorava um chá doce com bolachas, a oportunidade perfeita para agir sem levantar suspeitas. Na noite fatídica, Romano se atrasou no trabalho, supervisionando a fundação de uma obra. Thais preparou o jantar, fez um chá forte e esmagou metade de um comprimido de fenazepam na xícara da nora. O medicamento era inodoro e insípido. Svetlana chegou cansada, comeu rápido e, em menos de meia hora, já sentia um sono incomum. Atribuiu ao cansaço do dia e subiu para dormir. 15 minutos depois, estava em sono profundo. Thais esperou mais 1 hora, certificando-se de que a nora não reagia nem a barulhos altos. Então, foi a ação. O cofre era eletrônico, mas ela havia notado que Svetlana sempre digitava a mesma senha. Após alguns dias de observação discreta, memorizou a combinação. Dentro, encontrou exatamente o que esperava: maços de dinheiro amarrados com elásticos, documentos da casa, cartões bancários e joias de ouro. Sem exageros, pegou apenas R$ 3.000, calculando que a quantia não seria percebida tão cedo. Escondeu o dinheiro em seu quarto, dentro de uma caixa antiga entre as roupas íntimas. O plano era simples: retirar pequenas somas aos poucos e, depois, arranjar um pretexto para se mudar, alegando que precisava de espaço. Mas no dia seguinte, Svetlana revisou o cofre. Ela se preparava para ir ao banco solicitar um financiamento e sabia exatamente quanto tinha guardado. A diferença saltou aos olhos. Não disse nada ao marido, preferindo observar. As suspeitas recaíram sobre a sogra, afinal, ninguém mais tinha acesso à casa. Sem provas, porém, não havia o que fazer. Foi então que Svetlana comprou uma câmera escondida pela internet, um dispositivo minúsculo que coube atrás de uma moldura no criado mudo do quarto. Thais, confiante, repetiu a dose 1 semana depois. Novamente, esperou Romano sair para o trabalho, colocou o sedativo no chá da nora e aguardou. Svetlana, como da primeira vez, adormeceu rápido. A sogra abriu o cofre, dessa vez levando R$ 2.000.
Sentia-se mais segura, chegando ao ponto de experimentar os brincos de ouro da nora diante do espelho. Mas a câmera registrou tudo. Pela manhã, Svetlana assistiu à gravação e ficou horrorizada. Não era apenas um roubo, era uma drogação premeditada, um crime grave. Guardou o vídeo, fez cópias e esperou o marido chegar. Não queria confrontar a sogra diretamente, ela poderia inventar desculpas ou acusar Svetlana de falsificação. Romano chegou em casa por volta das 8 da noite. Svetlana entregou-lhe o tablet em silêncio. Ele assistiu à gravação com o rosto cada vez mais sombrio. As imagens mostravam a mãe revirando o cofre, contando o dinheiro, escondendo notas no bolso do roupão. O momento em que ela experimentava as joias alheias foi a gota d'água. Mãe? Chamou Romano, com uma fúria contida na voz. Thaís desceu de seu quarto, sem desconfiar de nada. Ao ver as expressões fechadas do filho e da nora, pensou que fosse mais uma briga entre os dois. O que aconteceu? Perguntou, fingindo preocupação. Romano apenas virou o tablet na direção dela. Thaís olhou e empalideceu. Lá estava ela, curvada sobre o cofre aberto. Não é o que você está pensando, tentou justificar-se. Eu só queria verificar se estava tudo em ordem, e a Svetlana dormia tão profundamente. Você deu sonífero para minha esposa, cortou Romano, baixo, mas com uma firmeza cortante. E roubou o nosso dinheiro. Que sonífero? Que absurdo é esse? Thaís tentou se fazer de indignada, mas a voz tremia. Svetlana tirou da bolsa o frasco de fenazepam, encontrado no quarto da sogra. Isso é seu? Perguntou, gelada. Thaís percebeu que estava encurralada. Tentou atacar. Você me armou uma cilada. Colocou essa câmera, me espionou. Que cobra você é, Romano? Não vê que ela quer nos separar? Mas o filho a encarava como se a visse pela primeira vez, com um misto de nojo e decepção. Onde está o dinheiro? Exigiu. Que dinheiro? Eu não peguei nada. Romano subiu ao quarto da mãe, revirou tudo e encontrou a caixa com as notas roubadas. Contou, faltavam exatamente 5.000 reais. Quando desceu, Thaís estava na cozinha, choramingando. Romano, eu sou sua mãe, implorou. Eu te carreguei na barriga, te criei, te coloquei de pé, e agora você acredita nessa vagabunda mais do que em mim? Mas Romano estava irredutível. Arrume suas coisas e some da minha vida. Você tem 20 minutos, ordenou, seco. Considere que saiu fácil. Podíamos ter chamado a polícia. Thaís entendeu que não havia mais argumentos. Subiu para fazer as malas, ainda na esperança de que o filho mudasse de ideia, subisse e dissesse que tudo não passava de um teste. Mas Romano permaneceu na cozinha, revisando a gravação, com uma expressão que não deixava dúvidas, aquela não era mais a mãe que ele conhecia. Os 20 minutos escoaram como areia entre os dedos. Romano subiu as escadas com passos firmes, o rosto uma máscara de determinação. O tempo acabou, anunciou, a voz tão fria quanto o chão de cerâmica sob seus pés. Thaís arrastava pela escada um pesado malão, os dedos brancos de tanto apertar a alça. O filho nem sequer estendeu a mão para ajudar. Limitou-se a conduzi-la até a parada de ônibus em seu próprio carro, abriu a porta sem uma palavra e partiu assim que ela desceu, deixando para trás apenas o rastro de poeira e o eco de um motor que se afastava para sempre. Mas aquele foi apenas o primeiro golpe de uma tempestade que se anunciava devastadora. Os 15.000 reais que roubara da nora evaporaram com uma velocidade assustadora. O quarto alugado na pensão de Zinaida, uma alcoólatra de voz rouca e mãos trêmulas, devorava metade do que restava. A aposentadoria de 1,2 mil mal dava para o arroz, o feijão e os remédios mais baratos. Em um mês, o desespero a levou a discar o número do trabalho de Romano. A voz quebrada, as lágrimas escorrendo sem controle, jurava arrependimento, suplicava uma segunda chance. Filho, eu mudei, juro que nunca mais. Romano ouviu em silêncio, como quem escuta a chuva bater na janela sem se importar com a tempestade do lado de fora. Quando ela finalmente calou, a resposta foi uma lâmina: Mãe, você cruzou uma linha da qual não há volta. Não ligue mais. Thaís tentou esperar na porta da casa deles, mas Romano havia instalado um interfone com câmera.
As imagens em preto e branco mostravam uma mulher de cabelos grisalhos, encolhida contra o portão, as mãos trêmulas apertando a grade como se pudesse forçar a entrada apenas com a vontade. Os vizinhos dos Cosas observavam a cena com olhares de reprovação, murmurando entre si. Alguns até filmavam com os celulares. Pobre do Romano, coitada da Svetlana. Ninguém se aproximou para oferecer um copo d'água ou uma palavra de conforto. Svetlana, porém, não se contentou com o silêncio. Transformou a traição da sogra em uma arma. Contou a todos, amigos em comum, colegas de trabalho, até ao dono da padaria onde Thaís comprava pão, como a doce senhora drogará a nora para roubar o cofre. Os detalhes, cruéis e precisos, espalharam-se como fogo em palha seca. Antigos conhecidos agora desviavam o olhar quando a viam na rua. Até a feirante que, por anos, fiava seu nome e deixava levar tomates para pagar depois, cruzou os braços e sacudiu a cabeça. Desculpe, doninha Thaís, mas depois daquilo que a senhora fez, como é que eu vou confiar? 6 meses depois, o orgulho ferido tentou uma última cartada: arrumar um emprego. Aos 68 anos, com mãos que já não seguiam firmes e uma reputação em frangalhos, as opções eram escassas. Candidatou-se a cuidadora de idosos, babá, faxineira. Mas as recomendações que prometia não existiam e Romano recusou-se terminantemente a fornecer qualquer referência. Pior, Svetlana, com uma eficiência quase militar, descobria cada tentativa e ligava para os empregadores em potencial. A senhora sabe que está contratando uma pessoa que já drogou alguém para roubar? Que garantia tem de que ela não fará o mesmo com seu pai, sua avó? Tem noção do risco? Um por um, os telefones deixavam de tocar. Quando a situação ficou insustentável, até o teto precário da pensão desabou. Zinaida, afundada no álcool, elevou o aluguel para R$ 2.000 e exigiu um depósito que Thaís não tinha. Sem alternativas, procurou assistência social. A resposta foi um formulário e um olhar compassivo, mas firme. Enquanto seu filho estiver vivo e em condições de ajudá-la, não podemos intervir. A não ser que ele assine um documento de repúdio. Romano, é claro, recusou-se a colocar a caneta no papel onde ela fez suas escolhas. Que arque com as consequências. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida do casal florescia como um jardim bem cuidado. Compraram um apartamento no centro, financiado em prestações que nem sentiam no orçamento. Svetlana foi promovida, Romano abriu sua própria construtora, surfando na onda do boom imobiliário. Em 2 anos, o filho deles nasceu, um menino de olhos claros, igual ao pai. Thaís soube pela boca dos outros. Arrumou coragem para aparecer na maternidade, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar pela garganta. Romano saiu para atendê-la no corredor, o rosto uma máscara de pedra. Sou avó agora, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo sem vergonha. Romano, por favor, não me tire até isso. Deixe que eu veja meu neto, só uma vez. Ele a encarou como se ela fosse uma estranha, uma sombra do passado que teimava em não se apagar. Depois do que você fez? Drogar minha esposa, roubar nossa segurança. Como eu poderia confiar em você perto de uma criança? Thaís tentou segurar seu braço, mas ele recuou como se o toque queimasse. Eu me arrependi. Nunca mais. Algumas coisas não têm perdão, mãe. Você cruzou uma linha. E virou as costas, deixando-a ali, sozinha entre o cheiro de antisséptico e o choro dos recém-nascidos. Desesperada, Thaís passou a vigiar a casa deles, esperançosa de ver a nora passeando com o bebê. Mas Svetlana estava sempre um passo à frente. Na primeira vez que a avistou perto do portão, não hesitou, ligou para a polícia. O oficial que atendeu foi claro, quase rude: Senhora Tukaeva, se continuar perseguindo essa família, vamos registrar ocorrência por invasão de propriedade. E não se esqueça, ainda temos as provas daqueles roubos. O prazo de prescrição não venceu. Foi o último suspiro de uma batalha já perdida. 3 anos se passaram como um pesadelo sem fim. As joias da família, o colar de pérolas da mãe, o relógio de ouro do pai, foram vendidas por migalhas. A comida resumia-se a pão duro e macarrão instantâneo. A pressão subiu, o coração começou a falhar. Os remédios, quando conseguia, eram os mais baratos, os que faziam mais mal do que bem. Zinaida morreu de cirrose, e o sobrinho dela, um homem de olhares duvidosos, herdou o apartamento.
Subiu o aluguel para 3.000, exigiu calção. Thaís não tinha nenhum nem outro. A rua foi o próximo destino. Um abrigo para desabrigados a aceitou, mas as condições eram de fazer inveja a um presídio: 20 pessoas amontoadas em um cômodo úmido, ratos correndo entre os colchões, brigas por migalhas de comida. Até ali, sua reputação a perseguiu. Uma das moradoras, prima distante de antigos vizinhos, espalhou a história da velha que drogava a nora para roubar. Passaram a esconder seus pertences quando ela se aproximava, suas poucas roupas sumiam, a comida que guardava desaparecia durante a noite. A administração do abrigo encolhia os ombros: aqui cada um por si, doninha. 6 meses depois, um infarto a derrubou. 3 semanas na UTI, tubos, soros, um coração cansado demais para continuar lutando. Quando acordou, fraquinha, pediu à enfermeira que ligasse para o filho. Diga a ele, diga que sua mãe está aqui. Romano atendeu. Ouviu o nome, fez uma pausa e então, com uma calma que gelou o sangue da enfermeira: informe a senhora que meu filho morreu há 3 anos. Ela enterrou ele quando escolheu o veneno e a mentira. Desligou antes que a mulher pudesse reagir. Thaís voltou ao abrigo como um fantasma. Não falava, não comia direito. Passava os dias deitada, olhando para o teto rachado, como se ali pudesse encontrar respostas para tudo que perderá. Enquanto isso, Romano e Svetlana mudaram-se para um apartamento de luxo no centro. O negócio dele prosperava, ela agora ganhava 20.000 por mês como diretora adjunta. Viajaram para a Europa, compraram roupas de grife, planejavam uma casa de campo. De Thaís, não falavam. Quando alguém perguntava, Romano respondia, seco: morreu. Svetlana, às vezes, indagava por curiosidade, não por piedade. Soube, por intermédio de conhecidos, que a sogra vivia em um abrigo, doente, esquecida. Sorria ao ouvir a notícia. Pois é. Quem semeia vento, dizia ao marido, como se estivesse fechando as contas de um livro-caixa. Romano, em raros momentos de insônia, sentia algo arranhar por dentro. Mas afogava a voz com trabalho, com um uísque, com a certeza de que algumas feridas não podem, não devem, ser perdoadas. Thaís durou mais 2 anos naquele purgatório. O diabetes a cegou parcialmente, os rins falharam, as pernas incharam como troncos. Passava os dias na cama, alimentando-se do que sobrava nas bandejas dos outros. Nos últimos meses, delirava. Chamava por Romano, pedia perdão a Svetlana, murmurava o nome do neto que nunca conheceu. As outras moradoras ignoravam seus lamentos. Cada uma carregava seus próprios demônios. Morreu numa noite de fevereiro, quando o frio mordia os ossos e o vento uivava pelas frestas das janelas. Encontraram-na pela manhã, já fria, os olhos abertos como se ainda buscassem uma saída. A administração do abrigo localizou Romano. Ele atendeu o telefone no meio de uma reunião, o rosto impassível. Ouviu a notícia, agradeceu com um murmúrio, desligou. Voltou-se para a mesa de negociações como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, ele serviu-se de mais uma dose de uísque. Olhou pela janela, para as luzes que piscavam na distância, e pela primeira vez em anos, permitiu que uma pergunta o assombrasse. Valeu a pena? O número no documento da falecida. Informaram-lhe da morte da mãe e perguntaram se ele se encarregaria do enterro. Romano permaneceu em silêncio por longos segundos, o receptor colado ao ouvido, como se as palavras precisassem atravessar camadas de gelo antes de encontrarem eco. Quando finalmente falou, sua voz era um corte seco: enterrem às custas do Estado. Não irei. Tatiana Borisovna foi sepultada no cemitério municipal, no setor reservado ao sem nome. Um pequeno cruz de madeira, com um número no lugar de uma identidade. No funeral, apenas 2 figuras se faziam presentes, um assistente social de olhar cansado e um padre que murmurava orações por obrigação. Romano soube dos detalhes uma semana depois. Dirigiu-se ao cemitério ao entardecer, quando a luz já se esvaía entre as lápides, e ficou ali, imóvel, como uma estátua esculpida pelo remorso. O que passava por sua mente? Ninguém ousaria perguntar. Voltou para casa com a sombra mais longa que o corpo, e o silêncio que o acompanhou foi tão denso que Svetlana nem tentou rompê-lo. Para ela, a justiça havia se cumprido. Um homem capaz de envenenar a própria esposa por dinheiro não merecia luto nem perdão.
Os anos seguiram seu curso. A família de Romano floresceu, os filhos cresciam fortes, os negócios prosperavam, e as refeições à mesa eram pontuadas por risos e planos para o futuro. Ninguém mencionava a avó que os netos jamais conheceram. Só em raros momentos, quando o vinho aquecia a memória ou quando o menor dos filhos se aninhava em seu colo com a mesma confiança ingênua de outrora, Romano sentia o fantasma de uns dedos que lhe afagavam os cabelos, uma voz que cantava canções de ninar em noites distantes. Mas ele afugentava aquelas imagens com a mesma violência com que havia afugentado a própria humanidade anos antes. Aquele homem morreu na noite em que escolheu o veneno, repetia a si mesmo. E, de certo modo, era verdade. A história de Tatiana Borisovna tornou-se lenda na cidade. Pais a contavam aos filhos já adultos como um aviso gravado a fogo: eis o que acontece quando a ganância devora a alma e a ambição se alimenta do sangue alheio. Svetlana, agora mãe de 2, muitas vezes refletia sobre aquilo enquanto observava os pequenos brincarem no jardim. Ensine-os a escolher a honestidade mesmo quando ninguém está olhando, pensava. Para ela, o passado não era apenas uma lição, era um espelho. E se a sombra de Tatiana ainda pairava sobre eles, servia apenas para lembrar que algumas escolhas não têm volta, e que o preço da traição é pago em moeda de solidão, geração após geração.